Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite do Ilse para participar de mais essa reunião. É uma honra para a gente estar aqui. Eu sou, além de professor titular de gastroenterologia, sou atualmente o presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia. E é a primeira vez que eu posso me apresentar assim, porque eu acabei de ser diplomado como presidente. E eu tenho o prazer de estar trazendo aqui para vocês um dado um pouco pesado, porque nós temos que falar sobre o uso clínico baseado em evidência dos probióticos. E a nossa ideia é essa exatamente, vamos tentar manter o horário e, como conflito de interesse, eu só como convidado, da Ilse, não tenho nenhum conflito de interesse nessa palestra. Essas são as principais referências que eu trago a vocês. Algumas outras serão ditas ao longo da explicação. Eu gostaria de dizer que eu vou ser repetitivo, vocês tiveram um dia todo sobre microbiota e probióticos, isso me faz ser repetitivo, mas eu tenho certeza que isso vai dar a possibilidade de vocês entenderem aonde eu quero chegar. Então, nós estamos falando aqui de um superorganismo, que somos nós e as nossas bactérias, especialmente, e que vivem nessa relação simbiótica. Vocês já viram isso em todas as palestras, que quando a gente se olha no espelho, nós somos 10% do que nós estamos vendo, porque 90% são as bactérias. Eu não sei se o Dan já falou para vocês, mas isso representa 1,5 kg. Isso quer dizer que vocês, quando olharem no espelho, especialmente as mulheres, já ficam tranquilas, 1,5 kg não é de vocês. Vocês já emagreceram levando já 1,5 kg a menos. Na microbiota humana, vocês veem que há uma distribuição completamente distinta nos vários locais. Nós vamos estar abordando aqui especificamente os intestinos, mas vejam que isso varia em todos os lugares, e no intestino especificamente, 70% das bactérias estão aí. E vejam que 2 grandes grupos, ou filos, são os Bacteroidetes e os Firmicutes, nesses 70%. E vejam que isso é um dado importante para nós chegarmos no uso de probióticos, é a importância dessa diversidade que existe aqui nos filos. Essa diversidade das bactérias é fundamental na saúde humana. Diria a vocês que, dentro desse grande grupo que constitui os micro-organismos que nós temos dentro do intestino, nós vamos estar abordando especificamente as bactérias. E vejo que, representando aqui esse iceberg, na realidade, nós conhecemos muito pouco desse universo extraordinário de bactérias. O importante é lembrar que desses 7 trilhões de bactérias que aí nós temos, certo? Nós temos mais de 50 gêneros, mais de 1.000 espécies ou filos, e elas estão aqui entre comensais, simbióticas e patógenas, e a grande maioria, se não quase a totalidade, 99% são de anaeróbias, e responsáveis por substâncias químicas em mais de 25 mil e enzimas mais de 58 mil, fazendo com que a vida humana não seja possível sem a presença dessas bactérias. Então, nós e as bactérias temos que estar juntos para sobreviver. Além disso, a chave da saúde humana está aqui. A chave da saúde humana está diretamente relacionada com a microbiota intestinal. Isso nós não temos mais dúvida, tá? Isso pelos as suas várias ações que já foram aqui abordadas. E eu quero já chamar a atenção, porque isso vai ser importante quando nós quisermos falando de probióticos em doenças. As principais gêneros que nós temos aqui são os lactobacilos e as bifidobactérias. Esses 12 estudados têm sido os mais importantes. E quando nós falamos nessa microbiota, há que haver uma interação muito grande entre a expressão genética nossa e das nossas bactérias, do nosso sistema imune, que acabou de ser mostrado a vocês a importância, do peso corporal, do desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, câncer e algumas, do desenvolvimento de cérebro, memória e saúde mental. Então, disso obriga que a gente chegue nesse ponto, que vocês já viram também, da importância desse equilíbrio entre as eubiontes e patobiontes, ou simbióticas e patógenas, tá? E esse equilíbrio é fundamental.
esse equilíbrio depende da genética, da nossa dieta, de onde nós vivemos, inclusive o contato com os hospitais, ou, de um modo geral, com a poluição, e com medicamentos, especialmente os antibióticos. E aí, então, esta simbiose, esse equilíbrio, é importante para a resistência às infecções, vocês acabaram de ver, na modulação imunológica, certo? Com esse sistema GALT e a microbiota intestinal, a biodisponibilidade a nutrientes, são elas responsáveis pela maioria dos alimentos, da digestão dos alimentos e da sua absorção, e a manutenção da integridade da mucosa, aquela fundamental importância da barreira intestinal. E aí, então, quando há um desequilíbrio entre as agressivas e as nossas defesas, nós temos uma situação de desequilíbrio que faz parte, engloba a disbiose. E a disbiose, nós já sabemos, ela é responsável por várias doenças, e aqui a minha função foi selecionar alguma delas, mostrar a ação comprovada por evidência científica do uso de probióticos em algumas dessas disbioses. Então, eu faço questão de chamar a atenção a vocês, porque eu já estou velho, mas vocês são jovens. E vocês estão frente a um novo aspecto de uma coisa muito antiga, intestino, fezes, né? A chamada antiga flora intestinal. Vocês estão vivendo um novo limiar da medicina, um novo limiar da gastroenterologia. E aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Abriu-se uma nova porta para um futuro muito próximo, onde nós vamos interferir de forma positiva na composição da microbiota, favorecendo maior quantidade e diversidade de bactérias benéficas. Essa é a base. E isso nós podemos fazer como? Através de dieta, de probióticos, prebióticos, simbióticos e transplante fecal. Esses são os 5 mecanismos que nós entendemos, e nós fomos chamados para falar de probióticos, o que é praticamente impossível, porque, na realidade, se funde os conceitos de probióticos, prebióticos e simbióticos, e muitos dos elementos que nós usamos, a gente taxa de probióticos, na realidade, são simbióticos, e aqui tem o Dan, que faz o ganepão, e antes do ganepão faz o prepocin, onde se estuda e se fala exatamente isso. Todos estão convidados para junho. Eu já fui. Muito bem. Isso é uma história antiga. Pasteur, no seu livro, em 1987, na Teoria dos Germes, ele diz uma frase que marca essa história. Ele diz o seguinte: os micro-organismos são essenciais para a vida humana. Ele falou isso em 1800, gente. Outra pessoa importantíssima foi esse judeu russo, Metchnikoff, ganhador do Prêmio Nobel em 1908, que estudou os probióticos, não chamava de probióticos, evidentemente, ele usou o leite tipo iogurte, e ele viu que as bactérias proteifativas produziam substâncias tóxicas que, absorvidas pelo intestino, afetavam o sistema nervoso central, o sistema vascular e, com isso, causando o envelhecimento. E quem evitavam as bactérias proteifativas, isso podia ser feito através do leite, e do tipo de iogurte, ele, então, evitava a intoxicação, e isso ele chamou, né, ele teve o prolongamento da vida pela intoxicação a partir da flora intestinal, como era chamado. Então, qual é o racional do uso do probiótico? Primeiro, não é medicamento. Ele é considerado, por definição, um alimento, o que fica muito fácil, certo? Nós podemos usar na pessoa sadia, tentando manutenção da saúde. E, quando não, restabelecer a saúde, que é o que eu vou ter que explicar aos senhores. De qualquer maneira, então, o probiótico se trata de uma abordagem natural, conceituado como alimento, tem um perfil de segurança ainda alto, certo? Então, em indivíduos imunocompetentes, ele é muito seguro. A ação intestinal é fisiológica e ele restaura a simbiose quando essa está alterada. Isso tudo vocês já viram. O importante, então, é que os probióticos são importantes na prevenção e no tratamento de algumas doenças já bem definidas. Ninguém vai ler isso aqui. A ideia
certo? De assustá-los com uma coisa horrorosa dessa, que ninguém lê, certo? É que mostrar a vocês, em 2014, a quantidade de medicamentos, de alimentos com probióticos. A diversidade era enorme já. Isso, se não duplicou, passou da duplicação. Então, nós temos hoje uma grande infinidade do uso dessas substâncias probióticas e simbióticas e que são utilizadas regularmente no Brasil e no mundo. Esse é um estudo mostrando e tentando, certo, definir, classificar e definir muito bem o que são os probióticos e a importância hoje na vida. Então, os estudos clínicos randomizados, estudos de um nível de evidência médica realmente grande, têm aumentado muito, especialmente as meta-análises, que foi o que eu tentei buscar para trazer aos senhores. Então, a minha ideia foi trazer algumas doenças, como utilizar probiótico e, de preferência, que tipo de antibiótico se mostrou mais eficaz para aquele tipo de doença. Esse será o meu objetivo aqui. Eu já falei 11 minutos, eu acho que eu chego até o fim, mantendo o horário. Então, nas doenças digestivas, eu vou começar pelas diarreias infecciosas. Então, as diarreias infecciosas são estudadas há muito tempo. Eu trago aqui para vocês uma meta-análise um pouco mais antiga, essa vai até 2010, onde mostrou 60 estudos controlados, 8.000 pacientes, e os principais probióticos utilizados foram 3 tipos de lactobacilos, que estão aí, mais enterococos, e essa meta-análise mostra a redução do tempo de diarreia infecciosa. Então, você fez o diagnóstico e você, junto com o tratamento da diarreia, você dá o probiótico. E o impacto disso foi reduzir o tempo de diarreia em 24 horas, aproximadamente. Vocês vão dizer, mas que um dia a mais não precisa tomar antibiótico. Precisa sim, porque ninguém aguenta ficar no banheiro e tem que trabalhar e tem que estudar. Então, 24 horas é um papel muito importante na nossa vida. E ele tem um impacto maior, evidentemente, na população de maior risco, recém-nascidos, desnutridos. Eu trouxe um recente, da WHO. Ele mostra, também nessa revisão, 19 estudos controlados. E os probióticos também foram lactobacillus rhamnosus, lactobacillus casei, lactobacillus reuteri, esse muito bem estudado atualmente, o bifidobacterium, o enterococcus faecium, e todos eles também comprovando o que já tinha sido feito, a redução do tempo de diarreia em mais ou menos 24 horas. E isso, alguns pacientes que são até internados, diminui o período de internação e continua sendo um impacto maior na população de risco. Trouxe um outro grupo, que é, já sabendo disso, utilizar nesses pacientes que vão usar, por exemplo, antibióticos, os probióticos, porque você consegue reduzir a chance de ter o processo diarreico. Então, a redução da frequência de diarreia, que variou de 50% até 75% do grupo em que se usou probiótico, daquele grupo em que não se usou probiótico e se deu antibiótico. Então, os probióticos, essas são as cepas, são várias, mas mostro a vocês que mais ou menos muitos deles se repetem. Tá? Então, os estudos são estudos que comprovam esse auxílio no dia a dia com as diarreias infecciosas. Na diarreia associada à enterocolite actínica, ou seja, a radioterapia, a diarreia pós-radioterapia, também os probióticos se mostraram muito interessantes nesse tipo de prevenção. Tá? Então, vejam vocês, no indivíduo que não usou probiótico, usou placebo, então são sempre comparados, e no probiótico, aqui é a primeira vez que aparece esse tipo de bactéria desenvolvida lá, probiótico desenvolvido lá na Itália, que é o VSL número 3. E ele se mostrou muito interessante, se você comparar na diarreia, ele diminui estatisticamente a 38% de pacientes com diarreia, e quando naquele tipo da diarreia mais intensa, mais agressiva, chega a 7% comparado ao grupo controle de 30%. Então, com um efetivo diminuição do número de evacuações.
Então, são vários trabalhos mostrando isso. A constipação crônica, ela tem um caráter especial. Na mesa anterior, isso foi perguntado, e vocês mesmos já comentaram. Ela é muito incidente, é muito frequente, aproximadamente mais de 20% da população tem essa constipação, e de 4 mulheres para um homem. Tá? Então, ela é importante, tanto é importante que a nossa sociedade, certo, fez um estudo que chamou SIM, que é a saúde intestinal da mulher. Isso foi muito interessante, porque foi estudada a qualidade de vida nessas pacientes, e foi visto nas pacientes com constipação, o impacto na qualidade de vida da constipação foi alteração do humor e dificuldade de concentração quase em 90% delas, e o impacto na vida sexual quase em 80% delas, mostrando a importância que tem a constipação, e vejam vocês que o probiótico pode ajudar, especialmente aqueles derivados do iogurte. Então, vejam que antes do probiótico e após o probiótico, esse estudo do meu querido Dan aqui, mostra o efeito sobre a aceleração da evacuação. Além disso, a importância no trânsito intestinal, quer dizer, quanto melhor o trânsito intestinal, menor a distensão abdominal, que é outro fator que incomoda muito, e vejam vocês, antes do tratamento, no grupo controle e no grupo de probiótico, como isso diminuiu, tá? E aqui, essa mãozinha mostra o grau de evidência que nós temos. Eu não estou parando para isso, porque vocês estão olhando, senão fica muito, muito cansativo para vocês ouvirem, porque eu já acho que esse monte de informação acaba sendo cansativo também. Mas, então, no probiótico, uma meta-análise sobre trânsito e a qualidade de vida, vejam vocês que quando a gente usa probiótico em 3, e especialmente em 6 semanas, porque eu acho que 3 semanas é um período muito curto para fazer uma avaliação de meta-análise séria, o probiótico mostrou uma qualidade de vida muito melhor nessas pacientes, quando comparadas naquelas que não usam probiótico. Quando a gente fala de síndrome do intestino irritável, tá? Vejam vocês aqui representando o indivíduo, com relação aos filos, o indivíduo sadio, comparando com a síndrome do intestino irritável alternante, constipante e diarreica, vejam como isso varia. Então, vejam que o tipo da forma, da manifestação clínica da síndrome do intestino irritável já muda de acordo com esses filos. E quando a gente vê em gêneros, isso muda muito mais, tá? Mostrando aqui o indivíduo controle daqueles que têm a doença. Então, mostrando que há a possibilidade de nós ajudarmos também com probióticos nessa disbiose. Muitas vezes a gente não sabe se essa disbiose você melhora com o probiótico como um auxiliar ou como atuando como um tratamento. Isso ainda é difícil de se comprovar, especialmente na síndrome do intestino irritável. Esses são os últimos trabalhos de meta-análises mostrando a eficácia de probióticos, prebióticos e simbióticos em grandes revisões e meta-análises, essa da Organização Mundial da Saúde e outras mais que vêm sendo publicadas, mostrando a vocês como nessas meta-análises a grande mudança foi nos sintomas que acompanham a síndrome do intestino irritável, especialmente a dor, que incomoda muito, e a distensão, que os probióticos têm uma ação importante. Então, veja como a dor abdominal inicial, o grupo controle depois de 6 semanas de uso de probióticos e um outro grupo com probióticos, como essa dor diminuiu de uma maneira satisfatória, especialmente comparado com aqueles que não usaram. Tá? Essa é uma meta-análise interessante, onde mostra a vocês, aqui, onde houve melhoria no placebo contra o probióticos, e esse grupo aqui, né, mostra o favorável aos probióticos. E vocês veem, então, que a grande maioria está desse lado, mostrando-se favoráveis aos probióticos. Então, no tratamento da síndrome irritável, melhora global dos sintomas, diminui a dor abdominal sensivelmente, porém, precisa de estudos para o seu uso, especialmente para definir qual é a cepa, qual é o ideal, qual é a dosagem, quanto tempo. E vocês já cansaram de ouvir falar hoje que o probiótico só tem ação enquanto usado. Ele não consegue mudar a nossa microbiota. Ele ajuda nessa microbiota, parou de usar, você volta ao que era. Porque
ou a nossa microbiota é como a nossa impressão digital. É só nossa, é absolutamente individual e permanece ao longo da nossa vida com pequenas mudanças entre o adulto, o idoso e na infância. Na doença inflamatória intestinal, isso já foi abordado a vocês, então vejam, por exemplo, comparando, e aqui vem aquela diversidade que eu disse a vocês que nós íamos acabar abordando, a diversidade. Aqui, indivíduos saudáveis têm uma diversidade muito maior que esses pacientes com retocolite ulcerativa. E isso faz a diferença aqui nos seus gêneros e aqui nos seus filos, tá? Mostrando, então, como a diversidade muda, diminui nos pacientes com retocolite ulcerativa e isso precisa tentar ser mudado. Muito provavelmente, a microbiota na doença inflamatória é mais antigênica e, com isso, causadora da inflamação, e que, quando você muda essa microbiota, usando os probióticos, nós transformamos essa microbiota em menos antigênica, e aí, então, nós podemos diminuir esse processo inflamatório. A modulação dessa resposta imune são alguns dados, como a Escherichia coli enteroinvasiva, certo? Que tem um papel altamente pró-inflamatório, ela é muito mais detectada em pacientes com doença inflamatória do que em indivíduos normais. A redução do Faecalibacterium, do filo Firmicutes, é importante, com a importante reação inflamatória, ele está diminuído nos pacientes com doença inflamatória. Então, tudo isso, certo? A redução dessa diversidade bacteriana, a gente pode ajudar usando os probióticos. Além disso, nos pacientes, por exemplo, com retocolite ulcerativa e Crohn, em ambos, tanto o Bifidobacterium como o Lactobacillus, que nós dissemos que eram muito importantes como bactérias lá no começo, bactérias benéficas, estão muito diminuídas nos dois casos dessa doença inflamatória. Então, tudo parece que diminui a imunidade de defesa do paciente com doença inflamatória, dessas células da mucosa intestinal, para a microbiota patógena, diminui a tolerância imune entre a microbiota comensal e patógena, há um desequilíbrio da imunidade entre defesa e tolerância, e o eixo de interação entre hospedeiro e microbiota é bastante alterado. Com relação às citocinas, há uma alteração importante entre as citocinas pró-inflamatórias daquelas anti-inflamatórias, e no indivíduo, com o uso de probióticos, essas citocinas anti-inflamatórias são muito importantes. Você pôs quanto aí para mim? 5? É porque você está contra a luz, eu não enxergo, mas no meu está marcando 22 minutos. Ah, eu estou com cronômetro aqui, mas eu vou rápido. Eu não vou demorar muito, mas que é 22 é. Estão sacanando porque eu sou o último. Você está entendendo? É sempre assim, o último nunca é o primeiro. O último é o último em todo lugar do mundo. Não tem, não se preocupe. Nós vamos em frente. Aí, então, voltando aqui. A bolsite. A bolsite é outra coisa interessante, porque a bolsite ocorre quando você tira todo o cólon e faz uma bolsa para mimetizar um novo reto nesses pacientes com retocolite ulcerativa. E isso mostrou o uso, especialmente daquele VSL número 3, como uma ação muito benéfica nesses pacientes que apresentam um processo inflamatório pela derivação e ausência do cólon, mostrando, então, o interesse do uso de probióticos. E o Helicobacter pylori, que já tão falado, se sabe que o probiótico pode ajudar na sua erradicação. Numa meta-análise de 14 estudos controlados, o antibiótico, que é o uso tradicional do tratamento, associado a probiótico, e qual deles? O Bacillus clausili, aumenta o índice de erradicação. Falando naquilo que o Dan falou para vocês, em doenças sistêmicas, ele falou do eixo importante entre microbiota e cérebro, nós podemos dizer a vocês que nas doenças atópicas, o uso, tanto para rinite, bronquite, dermatite alérgicas, o uso de um grupo de crianças, são crianças, não é? Em que você não usou o probiótico, que você não usou o probiótico, e o que você usou probiótico, usou probiótico é praticamente a mesma incidência daquela, ou seja, muito pequena, quando comparado com as crianças normais. Nas doenças metabólicas, diabetes mellitus, obesidade, hipercolesterolemia, dislipidemias e coronariopatias, tudo tem uma ação. Eu queria só chamar a atenção para o diabetes, a ação de probióticos, aumentando a secreção da insulina, diminuindo a absorção de glicose, modulando o hormônio GLP-1.
E, na obesidade, a sensação de plenitude gástrica, diminuindo a velocidade de esvaziamento gástrico e diminuindo o peso corporal, também vários usos, e é impossível, nós estamos comentando cada um desses trabalhos, eu quis dar um panorama do que existe a vocês, porque senão eu só falaria de um grupo específico e a ideia era dar o global. Aqui foi a área do Dan, não é? Mostrando, então, a importância hoje de probióticos nas doenças do sistema nervoso central, depressão, ansiedade, dor e autismo. Vejam vocês, nós estamos falando em autismo já. E os fatores da microbiota, intestino e cérebro, esse eixo grande, tem fatores ambientais, centrais de estresse, ansiedade e depressão, periféricos, gastroenterites, medicamentos, hábito de vida, e fatores próprios nossos, genéticos e de biose. Esses, então, são fatores predisponentes de gatilho, e nós sabemos, então, que existe, certo? Um estado saudável, que depende da saúde intestinal, a saúde do cérebro, e vice-versa, o estresse relacionado com um intestino doente. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, não cabe aqui agora, mas isso cabe. Já temos alguns probióticos que são chamados de psicobióticos. Isso é publicação, não é invenção, não. Então, nós já temos alguns probióticos que podem ser usados em algumas doenças. Por quê? Alguns tipos de bifidobactéria têm atividade antidepressiva. Tá? Então, esse aqui é esse estudo realizado nos Estados Unidos. Há um grande interesse desse tipo de estudo. Eu acho que eu estou terminando agora. A relação de autismo e microbiota intestinal que está explicada aqui, que não me cabe aqui, mas isso é interessante. Se você pega uma rata e coloca, certo, nos seus futuros filhotes, certo, um tipo de MUC, que é um vírus, os ratos que nascem têm um comportamento igual ao comportamento de um autista. Ele não se integra com os outros filhotes, tá? Ou com os outros ratinhos. E se vê que ele tem uma alteração na sua microbiota. Se a gente coloca nesse ratinho, que tem esse comportamento autista, tá? Bactérias fragiles, isso muda o comportamento dele em dias. E ele passa a se relacionar com os outros como se ele não fosse mais, tivesse esse comportamento de reclusão, como é próprio do autista. Então, eu, para terminar, quero dizer a vocês o seguinte, repetindo isso, vocês estão frente a um novo patamar da medicina, da gastroenterologia. Eu tenho certeza que isso vocês vão levar para o resto da vida como as grandes mudanças. Aproveito também, não só para convidar para o Ganepão, mas convidar para a nossa SBAD, que é a Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, que vai ser o próximo ano em Brasília, de 11 a 15 de novembro, onde sempre há muitas discussões de microbiota intestinal. Quem sabe a gente traga, inclusive, alguma coisa sobre o Roma 4, que a gente vem falando tanto sobre doenças funcionais junto com essa microbiota, e eu agradeço a atenção de vocês e falei em 28 minutos.